Vamos embora para o Cine Lives número 3. Dessa vez eu quero conversar com vocês aqui sobre o universo cinematográfico do John Hughes na fase das teenage comedies, das college comedies, como você queira chamar. E é interessante eu querer falar sobre isso porque, na verdade, é uma coisa que eu tenho certeza que vai ter muito poucas visualizações, mas eu queria deixar registrado aqui para quem se interessar. É um assunto interessante porque poucos conhecem, na verdade, o histórico do John Hughes. Eu sei que muita gente de cinema conhece, e muita gente de cinema também entende as fases diferentes que o John Hughes teve. Então eu gostaria de falar sobre isso hoje, que foi um dos roteiristas, diretores que eu mais assisti quando eu era adolescente. Então, para você que curte aí a cena anos 80, a cultura dos anos 80, além do cinema, isso aqui é bastante interessante. Bom, para você que chegou de fora, vale reforçar que isso aqui é como se fosse uma live gravada, não tem edição, você vai ouvir aí todos os ruídos naturais do ambiente, cachorro latindo, carro passando, buzina, isso tudo faz parte desse audiovisual. E tamo junto, é só uma conversa de boteco aqui entre eu e você. Espero que você curta assim mesmo. Certo? John Hughes, quem é John Hughes? Para quem não é ligado nessas coisas, John Hughes vai estar marcado em filmes como 101 Dálmatas, Esqueceram de Mim, Férias Frustradas, mas também vai estar conectado com toda uma cena, com toda uma cultura da molecada dos anos 80, de como era ser jovem, como era ser adolescente nos anos 80, o que engloba, na verdade, toda uma cultura, uma cultura que surgiu a partir dali, que é basicamente a cultura que nos influencia até hoje. Provavelmente, se você usa aí um celular, um iPhone, você usa esse iPhone porque você está seguindo uma tendência cultural que surgiu ali nos anos 80, de expectativas e desejos que surgiram nos anos 80. Então, a meu ver, a cultura oitentista, a cultura ligada aos adolescentes, especialmente dos anos 80, ela é interessantíssima em qualquer momento. Então, nesses dias eu estava justamente revendo alguns filmes do John Hughes. O John Hughes, não que ele tenha sido o único, mas ele foi provavelmente o mais importante cineasta a começar essa cena dos filmes sobre escola americana. Aqueles filmes que a gente sabe que tem o fortão, a gatinha, o esquisitão, o bobão, o nerd e tal. Toda essa cultura que a gente segue até hoje, até para se identificar aí pela internet ou coisa assim, tudo vem um pouco desse imaginário criado por esses filmes dos anos 80 e muito fortemente, se a gente for definir aqui um filme ponto zero, que você vai identificar ali, por exemplo, por que a Malhação existe até hoje, foi um filme chamado Sixteen Candles, Gatinhas e Gatões aqui no Brasil, do John Hughes, que foi o primeiro filme do John Hughes, foi a sua primeira comédia colegial, por assim dizer. É um filme que pra gente assistir hoje é o filme mais bobinho, eu acho, desse que eu vou dizer, dessa linha do filme do cinema de John Hughes que eu quero citar aqui. Mas é um filme que você ri bastante e você vai identificar o que eu quero que você identifique. Então, deixa eu acabar aqui esse começo para entrar nesse assunto. Três filmes são muito importantes nesse tempo com o John Hughes. Eu não sei se as datas estão perfeitamente alinhadas, mas seria alguma coisa com 1984, Sixteen Candles, 1985 vem Breakfast Club, que é o Clube dos Cinco, depois, em 86, vem Pretty in Pink, que é A Garota Rosa Shocking, que são três filmes absolutamente icônicos para quem curtiu ali os anos 80, e logo em seguida, acho que em 87, o Ferry Bueller's, né, Curtindo a Vida Adoidado, acho que a maioria de vocês conhece com certeza. Então esses quatro filmes trazem um panorama muito forte, muito interessante do que era ser um adolescente dos anos 80. Esse primeiro filme que eu estou citando, ele é um filme estilo Malhação, certo? É aquele filme clássico, eu acho o primeiro filme a definir ali o que é o clichê da college comedy, que a gente segue até hoje, hoje em dia, seriadinho saindo aí também baseado naquilo ali, naqueles mesmos personagens. Eu acho que é o ponto zero. Por mais que tenha tido filmes anteriores a ele, outros próximos, nenhum desses filmes define os personagens tão bem, define o clichê tão bem que a gente vê até hoje quanto esse Sixteen Candles. Ele foi um padrão
a partir daí. E é um filme que mostra o que seria a linguagem do John Hughes a partir daí. Porque apesar de você ver aquela embalagem fútil, uma história fútil, uma história besta, ela é tida apenas como uma estrutura de base para ele trabalhar diálogos muito bons, para ele trabalhar todos esses elementos que ele inicialmente joga como um clichê, ele depois desconstrói todos esses clichês e transforma essas pessoas em pessoas humanas discutindo problemas reais de quem é adolescente, né, de quem está ali naquele momento e tal. Isso se torna, cara, tão interessante que eu fiz a experiência de reassistir a maior parte desses filmes agora há pouco tempo e continua sendo interessante, né? Claro que eu tenho todo um carinho porque faz parte da minha adolescência, mas eu achei que eu iria ver um filme muito mais datado, um filme que seria infantil para mim, e nenhum deles parecia infantil. Consegui rir da mesma maneira com todos esses filmes, consegui me identificar com todos os diálogos, com todas as histórias, e eu acho que você vai ter a mesma sensação se você partir para assistir esses filmes. O segundo filme que eu vou colocar aqui é um filme que depois eu vou gravar aqui mais uns Cinelives falando só sobre ele, que é Breakfast Club, ou Clube dos Cinco. Você deve ter visto já pela sessão da tarde ou pelas madrugadas da Rede Globo, alguma coisa assim, porque ele repetiu bastante. E é um clássico porque é um filme de baixo orçamento, no qual ele coloca 5 alunos numa classe de castigo de final de semana, tendo uma aula extra lá com o professor, e deixa esses 5 alunos dentro dessa sala de aula ou dessa biblioteca, né? Tem mais espaço do que uma sala de aula só. E o filme é só isso, é só esse diálogo e a maneira como eles discutem aquilo. Então é um filme que você imagina, se isso é voltado para a sua adolescência, eu, quando assisti esse filme, eu devia ter 13, 14 anos, era um filme mais difícil para essa idade. Era um filme que você geralmente está procurando um filme mais divertido, uma coisa mais de ação e tudo mais. E aquilo me cativou de uma maneira incrível, porque tinha uma trilha sonora incrível, ele não tratava aqueles moleques com diálogos infantis, ele trazia problemas realmente adultos, como a gente se enxergava quando tinha 13, 14 anos, né? Acho que ninguém se achava criança ali. Então, o filme, ele trata o adolescente dessa maneira e traz uma história que você consegue acompanhar. Repito para você, você pode ter aí, se você tiver seus 50 anos chegando nisso, você vai com certeza se identificar, porque você deve ter visto na época. Agora, mesmo que você não tenha, mesmo que você nunca tenha visto esse filme, que você seja um cara mais velho aí e tal, você vai gostar de ver da mesma maneira. Então é um filme que traz vários aspectos da cultura da época. Sim, outro ponto que é interessante colocar é que você não assista esses filmes como alguma coisa com a visão do nosso tempo, né? São filmes de um outro tempo, certo? 30 anos atrás, aí, 40 anos atrás, né? Bom, logo depois então do Clube dos Cinco, repito que eu vou fazer aqui um vídeo só sobre ele. Então você tem lá o filme seguido que é A Garota Rosa Choque, que traz boa parte não, traz uma parte do mesmo elenco, traz a mesma atriz, a Molly, alguma coisa, esqueci o nome dela, depois a gente procura aí, que funciona muito bem nesse filme. É um filme, de novo, com uma história super bobinha, ele vem com o mesmo clichê, na verdade, do Gatinhas e Gatões, lá o primeiro, e ele de novo consegue transformar essa história super bobinha numa história cativante, porque você tem atuações cativantes, porque você tem um cenário do rock and roll cativante, você tem uma trilha sonora mais uma vez cativante. Eu não sei se eu citei isso, mas as outras trilhas sonoras também são incríveis. E você tem mais uma vez um filme de adolescente que não é essa bobagem. Sabe aquela coisa malhação? Irado. Não é irado. É um filme que fala sobre o adolescente, sobre aquela história, né, que eu me identifico até hoje, porque foi aquilo que eu vivi quando eu tinha lá os meus 13 anos. Era aquela vida ali que a gente tinha, era aqueles ícones que a gente vivia, era aqueles valores que a gente tinha, era aquele cenário musical ali de The Smiths, da loja de discos, sabe, cara? Então é genial. Aí você pega uma história bem bobinha e aposta que dentro dessa história bem bobinha você tem personagens mais complexos, personagens que vão interagindo de uma maneira que você muitas vezes não espera, né? Que tem diálogos que você esperaria que fossem mais planos, fossem diálogos mais bobinhos, e na verdade eles não são.
e aquilo transforma assim em mais um clássico, né? Foi um filme que teve bastante público. Esse filme especificamente, John Hughes não foi o diretor, ele foi só o escritor, mas estou falando aqui do John Hughes como um todo. Acho que grande parte do que acontece com esse filme foi John Hughes, porque inclusive o elenco, você vê que é o elenco do John Hughes, certo? Então, ele só não dirigiu. Agora toda a cara do filme é dele, todo o roteiro, toda coisa. Então, vale como um filme do John Hughes. E por último, Curtindo a Vida Doidado, né? Ferris Bueller. O que eu posso dizer? Seria o primeiro passo antes do John Hughes se transformar em outra coisa. Seria a partir dali, seria um filme que tem. Ele basicamente usa os mesmos elementos do Clube dos Cinco, ele basicamente usa os mesmos elementos ali do Pretty in Pink. Não tem muita semelhança com aquele filme de escola do clichê, né, que eu estava dizendo aqui do primeiro, mas é um filme muito interessante, fez muito sucesso, na verdade, né? Sucesso não só de cinema, também de vídeo, depois de televisão, né, que se repetiu. É um clássico nesse sentido, mas já é um cinema mais comercial, já está ali próximo do que vai ser o Esqueceram de Mim, né? Então ele passa a ser acho ali o último limite na fronteira. A partir dali o John Hughes se transformaria numa espécie de Sullivan e Massadas do cinema, gravando mais de um filme por ano, muitas vezes, e filmes que todos foram um sucesso naquele universo da comédia família, vamos dizer assim. Não tem mais muito a ver com esses 4 primeiros filmes aí. Ainda assim, o Curtindo a Vida Doidado, ele é um filme que traz os mesmos diálogos inteligentes desses 3 primeiros filmes, e por isso continua sendo um filme importante nesse contexto, para contextualizar toda a cultura daquele tempo, porque apesar de ser um filme mais fanfarrão, de ser um filme mais blockbuster, mesmo, não sei se chegou a tanto em termos de bilheteria, mas de qualquer maneira ele mantém aqueles diálogos, ele mantém a cultura do que acontecia na época, ele mantém aquele formato, aqueles personagens ali, aquela coisa toda tal. E olha, o que eu quero marcar com isso? O que é mais importante, cara? Se você curte aí a cultura dos anos 80, se você acha bacana o Walkman, se você acha bacana as músicas dos anos 80, se você acha bacana tudo que a gente vive hoje aí de internet, enfim, tudo isso é difícil explicar aqui num vídeo curto, mas tudo isso faz parte da conclusão de uma cultura que começou muito ali, final dos anos 70, anos 80 até o final dos anos 80 ainda, se construiu uma expectativa de mundo, uma expectativa de cultura jovem, e essa cultura jovem é o que comanda a nossa cultura pop até hoje, é o que comanda a nossa cultura jovem ou não, até hoje, é o que gerou na gente a expectativa por ter as facilidades que a gente tem hoje em termos de internet. Eu sei que parece confuso o que eu estou dizendo, não tem outra maneira de dizer isso. Então, isso vai se tornar um outro vídeo sobre esses mesmos assuntos aí ainda, futuramente. Não vai ser o próximo, vai estar planejado aqui futuramente. Então, se você curte tudo isso, se você quer entender toda essa cultura, se você curte rock and roll, se você curtiu o que era New Wave, se você curtiu o que era tudo isso, você vai encontrar um registro muito bom nesses 4 filmes do John Hughes, os 4 primeiros filmes do John Hughes. Especialmente nessa parte cultural musical, você vai ver isso muito no Pretty in Pink, certo? A Garota Rosa Shocking. É um filme que tem um grande valor nessa área, especialmente na coisa da trilha sonora, Psychedelic Furs, da parte do cenário da lojinha de discos lá, mas todos esses filmes colaboram com isso, tanto em trilha sonora quanto em comportamento, que eu acho que é o mais interessante. E foram muito importantes para quem viveu a adolescência e a juventude ali, como eu, por exemplo, ali nos anos 80, 83, 84, 85. Olha, quem viveu aquele tempo teve que curtir esses filmes aí. Então, fica aí como dicas para você acompanhar e entender esse universo de John Hughes, que hoje em dia continua bastante influente no cinema, pelo que eu entendo.